Bom dia! Pá, pá, pá. E aí, gente? Vamos entrando para nossa manhã previdenciária. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos avisando, bom dia, galera! Vamos chegando, bom dia, gente! A todos que estão entrando aí, Borges, Renata, Pamela... Bom dia, o Mendes, bom dia, Letéia, Silvana, bom dia, Aline, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente bonita, bora, gente, vamos chegando para mais uma live, mais uma pincelada aí da IN 128. Bom dia, Leandra, Letéia, bom dia, gente, bom dia, bom dia. Bom dia, galera, vamos que vamos ativar o bom dia aí, minha gente. Bom dia, vamos começar o dia com alegria, com disposição, tem que começar o dia bem. Bom dia. A NSO Advocacia, Andressa, o Frank, bom dia, Adelina, bom dia, gente, vamos começar o dia bem, começar o dia com alto astral, tudo de bom para vocês, olha que dia maravilhoso, Deus é bom, você tem mais uma oportunidade, mais um dia para você fazer algo diferente na sua vida ou na vida de outra pessoa. Bom dia! Oi, Sol! Bom dia, querida! Vamos que vamos, minha gente! Bom dia, Vânia, Almir, a Paula, o Fabrício, bom dia, bom dia! Vamos, gente! Já faz um favor pra mim aí, ó, clica aí no aviãozinho, chama os amigos aí para virem participar. Enquanto isso, eu vou escrever aqui o nosso tema da nossa live. Vou botar aqui, ó, IN 128, tá bom? É as pinceladas sobre a IN 128. Fixar aqui o comentário. Bom dia, gente. Vamos, Railda, bom dia. Regina, bom dia. Vocês que estão aqui agora no Instagram, agora cedo, vocês acompanharam a nossa aula ontem lá no nosso workshop lá no YouTube? Quem esteve lá no YouTube, escreve aí eu. Quem não esteve no YouTube ou que não sabia o que estava acontecendo, coloca uma cara de espanto aí, porque não é possível que você não acompanhou a primeira aula do nosso workshop ontem lá no YouTube, ao vivo, às 8 horas da noite. Hoje tem a segunda aula. Hoje temos a segunda aula lá no YouTube, às 8 horas, sobre o nosso workshop previdenciário, beleza? É isso daí, vamos entrando, vamos, chama os amigos aí para participar, gente, clica no coraçãozinho aí, para o Instagram mostrar para mais pessoas aí que nós estamos aqui ao vivo em mais uma manhã previdenciária. Se você vem aqui pela primeira vez, se você não está acostumado, né, não me conhece ainda, não sabe disso, todas as terças e quintas eu estou aqui no Instagram, tratando de algum assunto no direito previdenciário, sempre às 9h27 da manhã. Excepcionalmente, semana passada e essa semana, em razão da IN 128 e das suas 10 portarias, excepcionalmente eu estou fazendo as lives todos os dias. Todos os dias assim, segunda, terça, quarta e quinta. Sábado, sexta, sábado, domingo, não. Sexta, sábado, domingo eu trabalho, né? Segunda, terça, quarta e quinta eu faço live. Sexta, sábado e domingo eu trabalho para poder pagar as contas, porque live não paga a conta de ninguém. Certo? Fala, Chico! Ô, Francesco, meu amigo Francisco, bom dia. César, Ivonete, a Glauce, bom dia, gente. Vamos? Faz um favor aí, ó, clica na setinha e manda aí pra galera para poder vir participar. Convida 2 amigos. Convidar 2 amigos tá bom. Não precisa convidar muito mais do que isso, não. Convide 2 amigos. 2 amigos para participar aqui da nossa manhã previdenciária, porque hoje as nossas pinceladas sobre a IN. Hoje é sobre a IN e mais 2 portarias. Por quê? Bom dia, Carolina. Bom dia. A IN 128 e mais 2 portarias. 9 portaria, 996 e 997.
né? Portaria 996 e 997. IN e portaria 996 e 997. Você não dá para estudar, gente, a IN de forma isolada, tá bom? Não dá para estudar a IN de forma isolada. Por que não dá? Porque tem portaria que determina algumas coisas, tem outra portaria que fala, complementa outras coisas. Então é assim, não dá para estudar a IN de forma isolada. Você precisa estudar a instrução normativa atrelada às portarias. Por incrível que pareça, a própria instrução normativa ela trata de algumas coisas que nas portarias tratam de outras coisas e em outra portaria trata de outra coisa sobre o mesmo assunto. Em uma das lives que eu fiz aqui nas nossas pinceladas, eu falei sobre o auxílio reclusão, nem lembro qual que foi, se foi a primeira, sei lá qual das lives que foram, que eu falei aqui. E uma dessas lives, nessa do auxílio reclusão, por exemplo, tem a IN e tem mais duas portarias tratando sobre auxílio reclusão. Hoje eu vou falar com vocês aqui, na nossa pincelada, sobre o recurso administrativo. E por incrível que pareça, a fase recursal... Oi, Bíblia, bom dia, bom dia. E sobre a fase recursal, nós temos disposições na IN 128, na portaria 996 e na portaria 997. Não dá para estudar IN de forma isolada. O maior erro que você pode cometer na sua jornada, né, no seu trabalho, é estudar a IN ou portaria de forma isolada. Então, na nossa primeira live que eu fiz na terça-feira passada, quando já estava em vigência a IN e as portarias, eu falei, isso ficou bem claro, está até aí no feed, é só procurar que você vai achar. Eu falei bem claro, precisa estudar a IN e as portarias por parte, igual o Jack. Não tem o Jack estripador, que era por parte, cortava por parte? É a mesma coisa, Não dá para você estudar IN e as portarias de forma isolada. Não dá. Você precisa estudar ela por parte, por assunto. Quando eu falo por assunto, é você pegar a IN sobre determinado assunto e buscar nas portarias o que as portarias tratam sobre determinado assunto. Então, isso é estudar a IN por parte com as suas portarias, porque uma complementa a outra. Então é burrice você pegar a instrução normativa 128, ler os 674 artigos, tá bom? É burrice você ler os 674 artigos e depois você olhar as portarias. Desculpa, você só vai perder tempo. Você não vai entender, você não vai estudar e não vai aprender. Então, o que você precisa fazer? Pegar por parte. Pega lá, o que trata a IN sobre aposentadoria especial. Beleza, opa, a IN falou isso. Agora eu vou lá na outra portaria que trata de aposentadoria especial. Para entender. Eu vou ver o que a IN está falando sobre pensão por morte. Beleza, está tratando disso. Agora eu vou ver lá nas portarias o que está tratando sobre pensão por morte. A IN, o que trata de processo administrativo? XYZ. Agora eu vou ver o que a portaria 996, 997 trata de processo administrativo. Você vai lá e estuda. Que é burrice você pegar a IN, começar a ler a IN do artigo 1º ao 674 e esquecer das portarias. É burrice. Você só vai perder tempo e não vai aprender. A melhor forma que você tem é estudar ela por partes. Por parte. Tudo bem? Então, eu estou ajudando você aqui a estudar ela por parte para você entender e sedimentar esse conhecimento seu e você não perder tempo. Porque eu já vi pessoas assim, vamos estudar a IN. Lê a IN todinha, tá bom. Aí vai lá na portaria e você fala, ixi, esqueci o que estava na IN, porque agora eu estou numa portaria que não tem nada a ver do assunto que eu tenho interesse. Então estuda por partes isso daqui, gente. Ajude você mesmo, estude por parte. Bom, então vamos lá. Hoje a nossa pincelada aqui, começar a nossa pincelada, é sobre os recursos administrativos, sobre a fase recursal. E eu já falo para vocês, do que eu li,
temerário, eu achei extremamente perigoso do que eu li. Primeiro porque eu já falei isso aqui numa outra live esses dias. O Conselho de Recurso, ele é o órgão de controle jurisdicional das decisões do INSS. Então, o Conselho de Recurso é o órgão de controle jurisdicional das decisões do INSS. Ele é um órgão autônomo, integrante lá do Ministério do Trabalho e Previdência, só que cabe ao Conselho controlar a decisão do INSS. Beleza? Então, eu fiz até esse exemplo aqui assim, ó, né? Como é que eu sou o CRPS, tá bom? Você que está aí desse lado é o INSS. Como é que eu, CRPS, vou controlar a sua decisão se é você que está determinando a forma que eu devo fazer esse controle? Porque é isso que está nas portarias. Ainda bem que o CRPS não está vinculado às portarias da diretoria de benefício do INSS, porque é isso que eles quiseram fazer aqui nas portarias. Meio que, olha, CRPS, você tem que fazer assim, assim, assado. Não, peraí, eu sou o Conselho de Recurso, eu que controlo a sua decisão. Não é você que vai determinar da forma que eu vou controlar a sua decisão. Isso me deixou muito preocupado. Então, isso você precisa, né, observar, saber que o CRPS ele não está vinculado a portarias do INSS, ele não está vinculado às INs do INSS, porque ele é um órgão autônomo de controle das decisões jurisdicionais do próprio INSS. Só que o INSS tentou ali, ou melhor, ele fez um regulamento para o CRPS seguir. Então é assim, eu e o INSS fiz um regulamento para você seguir, viu, CRPS? Olha, e você não tem como escapar não, você tem que seguir da forma que está aqui. Então tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Papel e caneta na mão para anotar os artigos. Vou dar aí para vocês 10 segundos para vocês pegarem um papel e uma caneta na mão. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Vamos lá, IN 128 de 2020, 22, né? Começamos lá no artigo 578, que começa ali a fase recursal. Nós vamos falar da IN, portaria 996 e 997, porque esses três atos tratam, essas três normativas aqui administrativas tratam de fase recursal, ou seja, de recurso administrativo. Então eu tenho que conhecer os três hoje. Eu tenho que conhecer os três. Bom? 578. Das decisões proferidas pelo INSS, poderão os interessados interpor recurso ordinário à junta de recurso do Conselho de Recurso da Previdência Social. Até aí, nenhuma novidade. O que eu quero deixar para vocês já de antemão? Refletir sobre a redação do artigo 578. Das decisões proferidas pelo INSS, os interessados poderão recorrer. Tudo bem? Das decisões proferidas. Em nenhum momento a redação do artigo está tratando de indeferimento de benefício. Eu já falo isso basicamente há 10 anos que eu trato do processo administrativo previdenciário. Há 10 anos eu falo sobre isso. Das decisões do INSS, o segurado pode recorrer. Não estou falando de decisão de indeferimento. Das decisões do INSS cabe recurso. Qual decisão? Aquela decisão que o INSS concede um benefício, mas ele concede de maneira errada. Cabe recurso dessa decisão? Claro que cabe. Isso já era previsto na IN 45, já era previsto na IN 77 e agora está na IN 128. Das decisões do INSS, o segurado pode recorrer. Ah, mas o INSS concedeu. Eu cansei de ouvir servidor do INSS na época que eu ia nas agências, hoje eu nem vou mais nas agências. Eu cansei de ouvir servidor falando, não, doutor, o benefício está concedido, não cabe, não é recurso, é revisão. Eu falei, não, meu amigo, não é revisão, é recurso.
Porque da decisão do INSS, quando a pessoa não estiver conformada com a decisão, cabe recurso. Dentro do prazo legal de 30 dias, não é revisão, é recurso. Então isso está novamente no artigo 578 da IN 128. Vão anotando aí os artigos, tá bom? Vão anotando. E aí vem, né, de novo, o parágrafo 1º, e aí o parágrafo 2º desse artigo 578, ele é fruto do decreto 10.410. O parágrafo 1º está assim, uma coisa que todo mundo já sabe, que é vedado ao INSS recusar o recebimento do recurso ou sustar seu andamento. E no parágrafo 2º, não cabe recurso ao CRPS da decisão que promova o arquivamento sem avaliação de mérito, decorrente da não apresentação de documentação indispensável. Então, isso já estava no decreto 10.410, e quando veio isso, eu já falei que isso aí é letra morta. Por que que isso é letra morta? A Lei 8.213, se não me engano, lá no 126, 125, né, se não me falha a memória, é isso, ela fala que de todas, a lei determinando, né, que de todas as decisões cabem recurso. Todas as decisões cabem recurso ao Conselho de Recurso da Previdência Social. Então, essa questão que agora está na IN 128, que ela é fruto do decreto 10.410, quem me acompanha aqui, quem me segue aqui no Instagram há bastante tempo, eu falo assim, há bastante tempo, há pelo menos há mais de um ano, já deve ter ouvido falar sobre isso quando veio o decreto 10.410 lá em 2020. Essa questão de cerceamento de recurso ao Conselho de Recurso por não apresentação de documentação, isso é letra morta, porque compete exclusivamente ao Conselho de Recurso falar sobre recurso. A competência é exclusiva do CRPS. Então, cabe ao CRPS conhecer ou não do recurso e não ao INSS, porque é o CRPS que faz o controle das decisões jurisdicionais do INSS, e não ao contrário. O INSS quer amarrar o CRPS, né? Bom, o prazo para recorrer não mudou nada, é 30 dias. É 30 dias. Agora, o que eu achei interessante? Artigo 582 da IN 128. Vão anotando os artigos, não? Que depois vocês estudarem, tá? Tá assim, ó. No caso de recurso da decisão do INSS, com a apresentação de novos elementos extemporâneos à decisão administrativa proferida pelo Instituto, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da apresentação dos novos elementos. Presta atenção que eu vou ler de novo para vocês. Artigo 582 da IN 128. No caso de recurso de decisão do INSS, com a apresentação de novos elementos extemporâneos à decisão do INSS, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da apresentação dos novos elementos. O que quer dizer aqui esse artigo 582? É assim, olha, você vai recorrer da decisão do INSS? Você vai recorrer da decisão do INSS? Vai, você vai recorrer. Você pode apresentar documentos no recurso administrativo, apresentar nova documentação? Pode. Aí o artigo 582, ele está dispondo assim, ó, se você for recorrer da decisão do INSS e apresentar novos elementos, novos documentos que você não tinha apresentado para o INSS, os efeitos financeiros, quer dizer o que? A DER, ela será ali fixada na data da apresentação do recurso administrativo, porque é o dia que você está apresentando os novos elementos, tudo bem? Novos documentos. Isso veio com o decreto 10.410 de 2020,
que alterou a redação do 3048 de 99. Você apresentou novos elementos, uma nova documentação, junto com o seu recurso, e ali você perderia a DER. Isso veio no decreto e agora está estampado no artigo 528 da IN 77. Tá bom? Beleza. Ponto. O erro de quem só leu a IN. Aí começa o erro de quem só leu a instrução normativa. Aquele que só leu a instrução normativa, leu esse artigo, entendeu o artigo e falou, lascou. Se eu apresentei documento novo, eu vou perder a DER. Aí é o erro de quem só lê a IN, de quem que não aprofunda. É o erro da superficialidade, aquele que fica só por cima, aquele que não aprofunda o estudo, aquele superficial que eu ouvi dizer isso, ouvi dizer aquilo, eu peguei um pedaço disso numa live, eu peguei um pedaço disso em outro lugar. Aquelas pessoas que ficam só na superficialidade. Aí vai estar o erro. Por quê? Lembra que eu comecei falando assim, olha, nós temos que ler IN e portarias, tudo bem? Atreladas. Eu não posso fazer uma leitura isolada da IN e tampouco das portarias. Eu tenho que fazer uma leitura, um conjunto. Então, o erro de quem só leu a instrução normativa e se deparou com 528. Isso se chegou lá, né? Se chegou lá. O erro. Por que eu digo erro? O erro está aqui, ó, 582. Olha, se você apresentar novos documentos com o seu recurso, você vai perder a DER. Novos elementos extemporâneos à decisão do INSS. O que é novos elementos extemporâneos? O INSS falou não ou falou sim, você foi lá e apresentou um novo documento. Isso é um documento extemporâneo após a decisão. Aí você parou nesse artigo 582. Aí está o seu maior erro. Para quem leu só a IN. Para quem leu só a IN, aí está só o erro. Porque agora eu tenho que fazer um link lá na portaria 996. Anota que eu estou falando para vocês. Anota. Se quiser anotar também, você anota. Se não quiser, o problema é seu, né? Eu anotaria. Portaria 996. Se você quiser anotar, você anota, tá bom? Vamos lá. Cadê? Portaria 996. 997 primeiro, depois eu volto na 996, tá bom? Então, portaria 997. 997, presta atenção. Tá lá no artigo 10 da portaria 997. Você vai pegar o 528 da IN 128, você vai anotar, você entendeu que o 528 opa, apresentou novos elementos, agora lascou. Farol, liga o farol, calma, respira. Aí você vai lá na portaria 997. 997. Parágrafo 10. Parágrafo 10. Tá assim, o título é Dos Novos Elementos. Dos Novos Elementos. Tudo bem? E aí ele está tratando de revisão. Está tratando de revisão, mas aplica-se ao recurso, porque a própria portaria diz isso. O pedido de revisão poderá ser instruído com a apresentação de novos elementos. Assim entendido. O que é novo elemento? Fato do qual o INSS não tinha ciência ou declarado inexistente pelo segurado até a decisão que motivou o pedido de revisão. Fato não comprovado após oportunizado para tal, mediante carta de exigência sem comprovação pelo requerente. Tudo bem? Isso é novo elemento. As marcas de pendências de vínculos e remunerações inexistentes na análise inicial da concessão do benefício. E outros elementos não presentes na análise inicial que possam interferir no reconhecimento do direito ou de suas características. Tá aí, sem novidade. Artigo 11.
não se consideram novos elementos. Não se consideram novos elementos. 1. Os documentos apresentados para provar fato do qual o INSS já tinha ciência, inclusive através do CNIS, e não oportunizou, por meio de carta de exigência, ao segurado o prazo para comprovação no ato da concessão. Aí a pessoa está lendo a IN 128, chega lá no 528 e fala, ih, lascou, novos elementos. Mas o que é novo elemento? O que é novo elemento? O novo elemento vai ser respondido lá na portaria 997. 997. É por isso que você tem que ler IN portaria, tudo em conjunto, não isolado. Porque se você ler isolado, você vai cometer equívocos. Equívocos. Não é novo elemento. Tudo aquilo que o INSS tinha conhecimento e não oportunizou o segurado a comprovação. E não sou eu que digo para você. Está no artigo 11 da portaria 997. É preciso entender como que eu vou ler esse quebra-cabeça de instruções, de portarias no direito previdenciário. Isso não é novo elemento. Está lá no artigo 11, inciso 1, letra A linha A. Dados extemporâneos ou vínculos sem data de rescisão. É muito comum, quando eu tenho um vínculo no CNIS, sem data de saída, o INSS fechar o vínculo na data da última remuneração que está lá no CNIS. Isso é muito comum. O servidor com preguiça de fazer uma carta de exigência para o segurado apresentar uma declaração da empresa, uma ficha de registro, alguma coisa, ele vai lá e encerra o vínculo na data da última contribuição, da remuneração. Não, às vezes não observa nem a carteira de trabalho que foi apresentada no processo administrativo. O INSS tinha ciência? Tinha. E aí ele encerrou o vínculo, prejudicou o segurado, aí ele prejudicou o segurado, eu vou fazer uma revisão, ou vou fazer um recurso e vou apresentar o documento, eu vou perder a DER? Não, eu não vou perder a DER, porque isso não é novo elemento, porque o INSS tinha conhecimento e não oportunizou o segurado a complementação. Não é novo elemento. Mesmo que eu esteja apresentando após a decisão do INSS, isso não é novo elemento. 2. Linha B, salário sem contribuição, vínculo sem contribuição. É muito comum você ter vínculo sem salário de contribuição. E aí sabe o que o servidor faz? Com preguiça de fazer uma carta de exigência para pedir para o segurado trazer uma relação de salário de contribuição, sabe o que ele faz? Considera salário mínimo, porque é mais fácil, a lei do menor esforço. Ué, mas o INSS sabia? Então se eu apresentar hoje os olerites, é novo elemento? Não, não é novo elemento porque ele já tinha conhecimento dessa situação e não oportunizou o segurado a apresentação de documentação. 4, ou C, linha C. Período de atividade rural pendente de comprovação no CNIS. Hoje o CNIS traz informações sobre atividade rural e está pendente de comprovação. Está pendente de comprovação. O que o INSS deveria fazer? Carta de exigência, e não fez. Presta atenção, gente. Anota, para depois você refletir, firmar a sua convicção, porque eu não sou dono da certeza e da razão. Não sou. Tudo que eu estou trazendo para vocês é para você pensar o direito previdenciário fora do quadradinho. Pensar. Linha D de dado. Período de atividade especial informado pela empresa através de GFIP. Está lá no CNIS, indicativo de tempo especial. Indicativo de tempo especial. O que o INSS deveria ter feito? Carta de exigência para apresentar o PPP. Porque já está no CNIS isso. O INSS tinha ciência? Sim, ele tinha ciência. E qual era a obrigação do INSS? Carta de exigência para o segurado apresentar. E o INSS não faz isso. Nós sabemos que o INSS não faz isso. Michel, o INSS não faz isso. Eu sei que ele não faz isso. E, você sabia que esse artigo que eu acabei de ler para vocês, ele já estava na IN 77?
desde 2015, a mesma redação que eu acabei de ler para vocês do artigo 11 da portaria 997, ele já estava na IN 77. Você pode pesquisar depois na IN 77, salvo engano, o artigo 563, parágrafo 1º da IN 77. Parágrafo 1º. O INSS já tinha o conhecimento da situação e ele não oportunizou o segurado a comprovação. Então, mesmo que você apresente depois da decisão do INSS, não se considera novo elemento. E não sou eu que trago para você, é a portaria 997 do INSS no parágrafo 11. No parágrafo 11. E aí, ó. Parágrafo 11, artigo 11 da portaria 997, parágrafo 2º. Nos casos de benefícios elegíveis para a concessão automática, que venha a ser concedido automaticamente pelo sistema, a concessão automática, ou posteriormente pelo servidor, sem solicitação de exigência ao segurado, os documentos apresentados em eventual pedido de revisão não serão considerados novos elementos. Observado o disposto no inciso 1 do artigo 10, não serão considerados novos elementos, porque o INSS já tinha ciência, já tinha o conhecimento e não oportunizou o segurado a sua complementação, a sua comprovação. Então, é muito importante quando você estiver estudando a IN, para e estude por tópico. Porque você vai ler a instrução normativa, e aí você se depara lá com 1528, você fala, ih, já era. Aí você não vai lembrar mais disso, porque aí você vai ler as portarias. Estuda por tópico. Porra, eu tô aqui, ó, vou fazer um recurso administrativo, eu vou ver o que está na IN 128 e vou ver o que está nas portarias sobre o recurso administrativo. E aí eu estudo, entendi, vou anotando aqui, entendi, e aí você vai fazer a sua construção. Gente, desculpa, mas não faça essa burrice de pegar do artigo 1º ao 674 da IN e ler, porque você vai ficar perdido. Leia por tópico. Você vai assimilar tudo e já vai falar, isso aqui está em tal lugar, Faça isso, eu tenho certeza que você vai assimilar e vai aprender muito mais. Agora eu volto na portaria 996. Então, vocês estão vendo a viagem que é feita, né? Eu comecei na IN 128, eu fui lá na portaria 997, agora eu vou na portaria 996, porque isso trata do mesmo assunto. A portaria 996 trata do recurso, que ela repete ali a redação de vários artigos da IN 128. A portaria, ela repete. E aí na portaria 996, está lá no parágrafo 2º, assim, ó. Não caberá recurso ao CRPS da decisão que promova o arquivamento, que está previsto lá no artigo 176, parágrafo 3º do decreto 3048 de 99. Só que, ó, parágrafo único desse artigo 2º. A interposição de recurso referente à decisão que promoveu o arquivamento sem avaliação de mérito decorrente da não apresentação de documentação indispensável à análise do requerimento não constitui motivo para o INSS recusar o seu recebimento, devendo o processo ser remetido ao órgão julgador. É claro. Então, olha, a IN 128, ela falou, não cabe recurso, hein? Não cabe recurso da decisão do INSS que determina o arquivamento. Cabe recurso sim, porra. Acabei de falar aqui, ó.
Portaria 996, parágrafo 2º. Artigo 2º, parágrafo único. Estou recorrendo da decisão que determinou o arquivamento. Quem vai falar de recurso é o CRPS. É o CRPS que vai conhecer ou não conhecer do recurso. Conhecer ou não reconhecer. Então não tem essa do INSS falar, não cabe recurso. Cabe. Eu estou dando fundamento para vocês. É só anotar aí. Ó. É só anotar o fundamento que cabe recurso. Cabe. Eu ouvi da boca de um servidor outro dia, fazendo uma live aí, que nem adiantava protocolar o recurso, que o INSS não ia receber o recurso, porque a IN não prevê. A portaria 996, artigo 2º, parágrafo único fala, cabe recurso. E o INSS tem que mandar para o órgão julgador. É por isso que tem que estudar a IN por partes, igual o Jack. IN, portaria. IN e portaria. E aí você vai construindo o seu raciocínio jurídico. Você precisa construir, precisa entender. Precisa entender. Eu não sou dono da verdade. Estou longe de ser e não quero ser e não desejo ser. Só estou aqui compartilhando com vocês o que eu faço no meu dia a dia. Nessa situação, eu protocolo o recurso e está indo. Estou nem ligando para o INSS. Agora eu vejo pessoas, não cabe recurso, que nem isso, aquilo outro. Mato a cobra e mostro o pau. Dei o fundamento para vocês. É só pegar aí e protocolar. Tá bom? Cadê? Deixa eu ver outra coisa interessante aqui, ó. Ai, ai. Ó. Aqui, ó. Olha o que levou lá para a portaria 997, do que não se considera novos elementos. Presta atenção aqui, ó, do que não se considera novos elementos. Tá lá no artigo 21 da portaria 996. Gente, vocês têm noção? Não, na verdade, cara, você vai em um lugar, vai em outro para você construir aqui o raciocínio. Eles fizeram isso de propósito. Bota uma coisa na IN, bota um pedaço lá na portaria, bota outro pedaço na outra portaria, bota outro pedaço na outra portaria, e aí aquela pessoa só lê a IN e não acha a saída. Por quê? É superficial, é raso. Tá na superficialidade. Tá todo mundo dentro da piscina. Mergulha na piscina, cara. Tá todo mundo ali, ó, na superficialidade. Quem se destaca é aquele que mergulha. Aquele que se destaca é aquele que mergulha na piscina. Porque na superficialidade está todo mundo. Está todo mundo ali dentro. Mergulha. Artigo 21 da portaria 996. A DER deverá obrigatoriamente ser alterada quando houver apresentação de novos elementos. Tudo bem? Aí vem o parágrafo 1º. Na hipótese prevista do caput, a análise deverá ponderar a caracterização dos novos elementos, seguindo os critérios dispostos nos artigos 10 e 11 do livro 8º, revisão, aprovado pela portaria 997, devendo, a partir disso, fixar a DER na data da sua apresentação, o que poderá ocorrer em qualquer fase do processo antes da decisão de última e definitiva instância. O que é novo elemento? Acabei de falar para vocês o novo elemento. Ou melhor, o que não será considerado novo elemento, nós vimos. Apresentei um documento no meu recurso administrativo. Esse documento novo que eu estou apresentando é novo elemento? Eu vou perder a DER? É novo elemento? Eu vou perder a DER? Aí eu leio aqui, ó, o artigo 21 da portaria 996, parágrafo 1º. Ó, presta atenção, INSS. Não é novo elemento se esse documento que ele está apresentando aqui, se ele estiver apresentando esse documento, presta atenção lá no que determina o artigo 10 e 11 do livro revisão. Para você, INSS, não cometer cagada. Porque se você já tinha conhecimento dessa situação e não oportunizou o segurado prazo para comprovar, não é novo elemento. Não é novo elemento. Então, olha a construção que nós temos que fazer. E aí, a pessoa só lê a IN, esquece das portarias
que as portarias que vão dar a saída, porque eu tenho que sempre interpretar a norma em favor do segurado, em dúbio pro mísero, eu tenho que interpretar sempre em favor do segurado. E aqui não é interpretação nenhuma, é simplesmente leitura ipsis literis da disposição prevista na portaria 996. Não é interpretação. Só tô lendo aqui, ó. Li. Interpretação literal ao pé da letra. Tá aqui, ó. Artigo 21. Se eu apresentei novo elemento, muda a DER. Mas observe o que determina o artigo 10 e 11 lá da portaria 997. Para você falar se é ou não é um novo elemento. Você já tinha conhecimento, INSS? Já tinha, então não é novo elemento, ainda que ele esteja apresentando após a sua decisão. Tá aqui para vocês. E aí, óbvio, né? Quer dominar a atuação administrativa, IN e as suas portarias? Sábado tem curso meio do Cláudio. Sábado tem curso meio do Cláudio. O dia inteiro, sábado. Tem aqui um link no Store. Aqui tem um link aqui para você quiser fazer a inscrição. Só tem 10 vagas. Sábado tem o nosso curso. Saia da superficialidade e mergulhe. Saia da superficialidade e mergulhe. Ontem eu estava lá no YouTube falando sobre o nosso workshop previdenciário de graça. De graça. Quem ontem participou, pegou várias dicas. Várias. Tudo depende só de você, de mais ninguém. Tudo depende de você. Vamos lá, continuando. Portaria 996. Portaria 996. Ó, eu comecei na 128, vim para 997, fui para 996 e agora eu volto. Comecei na IN 128, fui para 996, voltei para 997, agora eu vou para 996 de novo. Porque é assim, você tem que estudar isso aqui por parte, para você conseguir entender o que eles estão fazendo aqui. Fizeram isso de propósito, que é para deixar as pessoas malucas. Só que encontraram um maluco do outro lado que estuda tudo, que lê até bula de remédio. Então, vamos lá. Portaria 996, artigo 22. Enquanto não houver decisão de última e definitiva instância do CRPS, conforme o artigo 27, o interessado poderá solicitar reafirmação da DER para a data da implementação do benefício mais vantajoso. Quer dizer o quê? Enquanto o CRPS, em última e definitiva instância, não decidir, eu posso apresentar pedido de reafirmação da DER a qualquer tempo. E o engraçado é que eu li essa semana, quando publicou aí a IN, o pessoal falou, não cabe mais reafirmação de DER em recurso administrativo. Não cabe. Eu li, não sei de quem. Alguém lhe falou, eu li. É que eu não comento, eu não compartilho, beleza, tá tudo certo. Eu vou estudar e vou formar o meu raciocínio. Firmar a minha convicção. Artigo 22 da portaria 996. Enquanto não houver decisão de última e definitiva instância no CRPS, o interessado pode solicitar reafirmação da DER para a data da implementação do benefício mais vantajoso. Quer dizer o quê? Enquanto o CRPS não decide, se nesse período o segurado atingiu o direito, eu posso pedir a reafirmação da DER. Olha só, que legal, né? Pô, bacana. E aí vem o parágrafo 1º que fala que não cabe reafirmação da DER após a decisão do CRPS. Porque aí seria um novo requerimento administrativo e faz sentido. Olha, se o CRPS já decidiu e falou que não, não tem por que reafirmar a DER após a decisão do colegiado, a última decisão. Então, não tem por que reafirmar a DER mesmo. É óbvio, não faz sentido. Deixa eu ver o que é mais interessante aqui. Artigo 70, ficou bom agora. Artigo 70 da portaria 996. Artigo 70. A decisão definitiva do CRPS
proferida em processo anterior indeferido poderá ser utilizada em novo requerimento do mesmo segurado, por incorporar-se ao seu patrimônio jurídico. Olha que ficou interessante isso. O INSS, ele simplesmente tinha o cliente, o segurado deu entrada lá no requerimento de benefício, e aí esse requerimento de benefício foi indeferido, ele recorreu, o CRPS reconheceu para ele o direito, reconheceu para ele determinado período, só que ele não atinge o tempo mínimo necessário para a concessão do benefício. Não atinge o tempo necessário para a concessão do benefício. Aí esse período agora do CRPS, que ele reconheceu de forma administrativa, artigo 70, junta o acordo do CRPS no novo requerimento, porque a decisão do CRPS incorporou-se ao patrimônio jurídico do segurado. Ou seja, aqui dá a intenção de um trânsito em julgado administrativo. Artigo 70 da portaria 996. Isso é de suma importância para nós que atuamos na parte administrativa. Isso é de suma importância. Pego lá o acordo do CRPS. Ele já reconheceu o tempo especial. Eu preciso de apresentar documento especial? Não. Eu pego o acordo, está aqui, INSS, artigo 70 da portaria 996. Esse período já é especial, porque incorporou-se ao patrimônio jurídico. Artigo 70. Artigo 70. Deixa eu ver aqui, qual é o interessado para... É isso, gente. Artigo 80. Artigo 80. Olha que interessante o artigo 80 da 996. Enquanto não houver decisão de última e definitiva instância, quer dizer o que decisão de última e definitiva instância? Decisão da CAGE, Câmara de Julgamento. Vocês têm que entender o seguinte: primeira instância recursal é junta de recurso, segunda instância é CAGE, Câmara de Julgamento. A decisão da CAGE ela é a última instância administrativa, porque ela vai avaliar tudo. Tudo bem? Conselho Pleno do CRPS, ele só funciona para uniformizar tese administrativa e enunciado. Ele não analisa fato, ele só vai observar a legalidade da decisão. Então, ele não se considera uma terceira instância recursal. A última instância recursal, ela é sempre ali da Câmara de Julgamento. Enquanto não houver decisão de última e definitiva instância, o interessado poderá apresentar nova documentação nos requerimentos previstos nessa portaria, considerando previsão no regimento interno do Conselho de Recurso, cabendo, porém, ao INSS e ao CRPS avaliar se o documento constitui novo elemento ou não, devido aos reflexos financeiros previstos no parágrafo 4º do artigo 347. Então, presta atenção, gente. Presta atenção. Presta atenção. Enquanto não houver a decisão, eu posso apresentar novo documento. Enquanto o recurso administrativo estiver tramitando, eu posso apresentar um novo documento. Agora, esse novo documento que você está apresentando, ele é novo elemento? Se for novo elemento, você perde a DER. Se for novo elemento, você perde a DER. E aí eu volto lá para o começo da live, para quem perdeu. Eu volto lá para o começo da live. O que não é novo elemento? O que não é novo elemento? Artigo 10 e 11 da portaria 997. Vai falar do que não é novo elemento. Mesmo apresentando agora, não é novo elemento. Se não é novo elemento, não perde a DER. Artigo 10 e 11 da portaria 997. Certo? Beleza? Estudar por partes, igual Jack. Estudar por parte. O artigo 70 é aplicado no caso do CRPS já ter concedido aposentadoria, mas ainda não implementou o benefício? Não.
O artigo 70 é para até decisão do CRPS. Até decisão do CRPS. Ele já decidiu? Acabou. Ele decidiu? Acabou. Tudo bem? Ele já decidiu? Acabou. Não tem como se pedir reafirmação da DER após a decisão do CRPS. Após decisão do CRPS, você pode fazer revisão de acordo da decisão do CRPS. Certo? Gente, fez sentido isso daqui para vocês hoje? Eu espero que tenha feito sentido. Se fez sentido para vocês, comente aqui, marque os seus... Eu vou deixar, como de costume, vou deixar as lives, as pinceladas, né, sobre a IN, as portarias, elas vão ficar salvas aqui, eu vou deixar elas salvas, não sei por quanto tempo, né, amanhã ou depois eu entro aqui, excluo, apago, mas por enquanto tiver aí a IN, todo mundo tá novo nela ainda, eu vou deixar elas aqui para vocês, não sei por quanto tempo, tá bom? Então o que eu peço para vocês, uma gentileza, se fez sentido para vocês, vou deixar na salva, marque os seus amigos no comentário, compartilhe a informação com ele, principalmente aquele amigo que está começando, que está ali tentando entrar no direito previdenciário, que quer entrar no direito previdenciário, que quer galgar ali os caminhos do direito previdenciário. Marque esses amigos aqui nas minhas postagens para eles acompanharem. Sábado tem o meu curso com o professor Cláudio sobre a IN 77, a IN 128 aplicada no processo administrativo previdenciário. Vamos tratar de tudo sobre essas alterações e eu já abri as inscrições para a segunda turma do meu curso Destravando o Direito Previdenciário. É óbvio, quem está participando lá do workshop ontem, já tinha algumas pessoas participando do nosso workshop, já fizeram as inscrições, né? Já fizeram as inscrições e só tem 50 vagas. Chegou nas 50 vagas, a turma ela é encerrada automaticamente, tá bom? É isso daí. Beleza? Professor, já posso aplicar em alguns processos? Você pode aplicar em todos, porque tanto as portarias quanto a IN entraram em vigor na data da sua publicação e elas são aplicadas para casos em análise. Tudo que está ali em análise e em andamento aplica-se tudo IN 128 e as portarias. Tá tudo. Eu falei isso, acho que na primeira live sobre a IN eu falei sobre isso. Terça-feira passada eu falei, tudo que você aprendeu da 77 esquece, porque daqui para frente é tudo agora novo, inclusive seus casos pendentes de análise, tá bom? Onde está o link do curso de sábado? Tá no Store. Tá lá no meu Store. Então, quando acabar aqui, vai lá no meu Store. Vai lá no meu Store. Store, bolinha vermelha lá em volta da foto. Tá lá no meu Store, lá tem um link. É só clicar no link. Tá uma foto minha e do professor Cláudio para você ir lá e fazer a inscrição. Ô, Tonhão! Tonhão é meu cunhado, meu compadre, que eu sou padrinho do filho dele, e ele vai ser o padrinho do meu filho, é tudo nosso, tá bom? É isso daí. É isso daí, gente. Beijo pra vocês. Todas as informações tá tudo lá nos links. Eu não falo de valor em live, tá bom? Eu não falo de valor em nada em live, porque se a pessoa tiver interesse, ela vai lá, clica no link, vai ver as informações e lá ela verifica. É isso daí, beijo, tchau, fui, um ótimo dia para vocês. Amanhã tem live às 9h27 de novo, a gente vai tratar de algumas pinceladas aqui da nossa, continuar aí as nossas pinceladas. 8 horas da noite tem lá a nossa segunda aula do nosso workshop previdenciário, que é lá no YouTube. Tchau, fui!